Olá, tudo bem com vocês? É com alegria que nós trazemos o nosso programa número 18 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio, com a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Ainda estudando o livro A Gênese, nós vamos encontrar no capítulo 18 o tema desta semana, em que Kardec, nos itens 27 e 28, irá fazer alguns registros sobre a geração nova. Geração nova que, em complemento ao que nós vimos na semana passada, serão os seres, os indivíduos que habitarão este novo mundo, que nós já vimos semana passada, que na verdade é uma mudança de ciclo, um encerramento de um ciclo de provas e expiações para um novo ciclo de regeneração. Então, todas aquelas profecias em que foram em algum momento interpretadas como um fim do mundo, uma destruição total, são na verdade, com a lição dos Espíritos e a interpretação de Allan Kardec, uma transformação necessária ao planeta para uma reformulação de ideias. Então, o nosso planeta vai se transformar, isso pode trazer, eventualmente, desencarnações coletivas em grande número, a fim de que estes seres que irão habitar o planeta, nesta fase nova da regeneração, estejam em sintonia com esses objetivos de que a Terra irá ter daqui para frente. E Kardec sintetiza em uma palavra qual é o sentimento que deverá mover esses seres que habitarão este mundo de regeneração, que é fraternidade. Fraternidade, dentro dessa compreensão da lei divina, exemplificada por Jesus, é o caminho para o amor ao próximo. Se nós ainda não conseguimos amar o próximo, amar os nossos inimigos, nós devemos começar compreendendo a fraternidade, que é essa preocupação com o bem-estar do próximo, que é um sentimento de que eu preciso cuidar também daqueles que convivem comigo e, no mínimo, ter a vontade de fazer o bem. Então, fraternidade é o caminho para nós passarmos para um estágio mais evoluído, para um estágio de amor ao próximo. E isso vai precisar ser aprendido por todos nós neste mundo de regeneração. Agora, quando Kardec vai tratar neste item 18 sobre a geração nova, ele vai trazer de uma forma bastante simples, mas esclarecedora, quais serão os grupos que irão habitar este novo mundo de regeneração. E ele coloca de uma forma tranquila para nós compreendermos de que alguns seres já estão prontos para habitar este novo mundo. São seres que já têm uma propensão ao bem, seres que já têm vontade de realizar o bem, que ainda tendo muitos vícios, muitas dificuldades, muitas deficiências, mas têm a vontade de se corrigir. Há um segundo grupo em que ele coloca como os que estão ainda atrasados e que de alguma forma precisarão retornar ao plano espiritual, reavaliar as suas intenções, talvez vir a reencarnar novamente, a fim de que possam ter uma última oportunidade de se dedicarem ao bem, que é o que vem acontecendo com frequência nos últimos anos, nos últimos séculos. E, finalmente, um terceiro grupo, daqueles que não se dedicam de forma alguma à melhoria do seu lado moral. Então, são os totalmente incrédulos, os que vivem a vida material, por assim dizer, e não teriam condições de estar novamente no convívio entre nós, porque eles de alguma forma criariam uma desarmonia entre aqueles que desejam se dedicar ao bem e buscar esse aprendizado da fraternidade. Então, quando Kardec vai conceituar esses espíritos, ele separa essas três espécies em dois grupos.
o grupo dos que já estão aptos a habitar esse mundo novo e dos que ainda estão atrasados. Aí se encontrando os que terão uma nova chance e aqueles que já não terão mais oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra. Vamos ver o que é que Kardec diz. Do primeiro grupo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração. Então, espíritos, alguns deles já prontos, imbuídos desse propósito no bem, outros ainda nesse processo de assimilação da fraternidade, mas dispostos a aprender e colaborar nesse novo mundo. No segundo grupo, aonde estão aqueles que poderão ter uma nova chance e aqueles que, de certa forma, já não têm mais uma expectativa de virem a compor esse grupo da geração nova. Então ele diz assim: o que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. E aí ele vai dizer que desses vícios é que a Terra precisa ser expurgada e, consequentemente, os seres que se mantiverem presos a esses sentimentos não poderão permanecer aqui no planeta Terra, nessa nova fase de regeneração. Em que pese alguém possa dizer que isso seria uma criação dos espíritos, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus essa afirmação em vários momentos, em especial no Sermão do Monte, em que Jesus fala sobre aqueles que herdarão a terra, os justos, os que têm bom coração, que têm piedade, aqueles que desejam justiça, os que são brandos, pacíficos, os que choram, enfim, aqueles que sofrem de alguma forma, porque a bondade neles é algo muito evidente e a maldade traz um grande sofrimento, um grande sentimento de tristeza. São criaturas que, segundo os Espíritos e segundo o Evangelho de Jesus, estão prontos a habitar este novo mundo, aonde haverá ainda a maldade, haverão ainda seres com alguma propensão a caminharem para o lado mais equivocado, mas a grande maioria será movida pelo sentimento do bem, da fraternidade. E é claro que neste processo de transformação, nós vemos que esse primeiro grupo são seres já prontos, aptos a habitarem este mundo novo. No segundo grupo, nós temos aqueles que ainda permanecem de alguma forma insistindo no mal, nos vícios, no apego ao materialismo. Nós vemos que os exemplos que Kardec traz são sentimentos muito ligados a questões da nossa vida comum. Então, inveja, ciúme, egoísmo, muito diferente daquele primeiro grupo que se dedica a sentimentos espiritualistas, a vida futura, a prezar muito mais pelo bem de todos do que pelo bem individual. Uma questão bastante interessante que ele coloca é que este segundo grupo são aqueles que se julgam acima até da condição da divindade. Não que talvez não acreditem em Deus, mas de que, de alguma forma, não creem na sua justiça, não creem na sua onipotência, na sua possibilidade de mudar os nossos destinos. E que, em algum momento,
sejamos maiores que o próprio Criador. Então essas criaturas, esses seres que habitam entre nós e que entendem que a maldade é o único caminho, que a força, que a rebelião, que a imposição de ideias materiais, que o tirar proveito, né? Em outras palavras, de uma forma bastante simples, que viver a vida ao extremo, aproveitando todos os prazeres materiais que a vida dá, são seres que não estariam aptos a habitar este novo mundo. E como se dará esta transformação? Segundo consta das anotações de Allan Kardec, durante toda a obra básica, muitos desses seres já estão reencarnando entre nós, tanto os da primeiro grupo, aqueles que são aptos a promover a transformação, quanto os seres do segundo grupo, que estão tendo uma última chance de talvez verem despertados esse sentimento de piedade, de fraternidade, que os tornaria aptos a habitar esse novo mundo. A reflexão para nós, então, nós nos encontramos nesse primeiro grupo, vejam, eu fazendo uma análise muito particular, vejo que nesta condição de transformação moral, eu ainda não me encontro, sinceramente, não me julgo apto a este grupo que irá participar desse processo de transformação. Mas, se estou no segundo grupo, tenho pelo menos a intenção de melhorar. Tenho pelo menos a intenção de vencer as minhas dificuldades, de valorizar muito mais a vida espiritual do que a vida material. É difícil? É difícil. Mas Kardec deixa claro que este grupo de seres que tem a predisposição de buscar o bem, a vontade de serem pessoas fraternas, terão uma nova chance neste mundo novo de regeneração. E a pergunta que fica será que nós já não estamos tendo esta chance? Será que esta encarnação não é justamente a que está nos avaliando se poderemos permanecer aqui? Se herdaremos a Terra? Se seremos desse grupo que Jesus colocou como sendo aqueles que poderiam permanecer neste novo mundo, neste novo planeta? Ou será que nós, não mostrando as condições, os requisitos para permanecermos aqui, insistentes ainda no mal, no equívoco, nas condições materiais, seremos exilados a outros mundos de acordo com a nossa possibilidade? É algo a se pensar. Por isso que o nosso estudo, nós denominamos de Refletindo Kardec. O que nós trazemos aqui não busca de forma alguma exaurir qualquer tema, trazer de uma forma profunda os conhecimentos da doutrina espírita, mas despertar em cada um, em mim, em você, em todos aqueles que tiverem contato com esse estudo, a vontade de se analisar, à luz da doutrina espírita, à luz do evangelho cristão, se nós somos esses seres que buscam, através da religião, através do ensino da religião, a nossa transformação moral. Apenas compreendermos, conhecermos a doutrina não nos fará melhor. É preciso buscarmos esse caminho da fraternidade. Se você está no primeiro grupo, se compreende o bem e se luta pelo bem, ótimo, parabéns. Auxilie a todos aqueles que ainda buscamos, que ainda insistimos nesse aprendizado do bem, a nos fortalecermos, a deixarmos as questões materiais de lado e vivemos muito mais a nossa vida espiritual, a fim de que possamos juntos habitar este novo mundo, fazemos parte dessa geração nova que vai, em conjunto, de uma forma de irmandade, trabalhar pela evolução coletiva, pela evolução do planeta e aquilo que nós realmente buscamos, que é a nossa aproximação de Deus. Por falar em Deus, vimos que uma característica desses seres atrasados é a descrença na divindade. Mas o que é Deus dentro da doutrina espírita? O que é que os espíritos trouxeram? O que é que Kardec registrou nas obras básicas sobre Deus? Convido a você a estar conosco na próxima semana para que nós possamos compreender Deus do ponto de vista da doutrina espírita. Uma ótima semana, que Deus guie os seus passos, ilumine o seu lar e até a próxima sexta-feira.
Tchau!